Quem está feliz aqui nesta noite, diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos todos ficar de pé então, porque na verdade hoje é um culto muito rápido, muito objetivo, né? Aleluia. Se possível, acenda a luz da igreja para mim, o pessoal ler. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 5, por favor. Mateus capítulo de número 5. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A partir do versículo de número 17, nós vamos ler até o versículo de número 20. Nós vamos continuar falando sobre o sermão da montanha, tá bom? Quem abriu a Bíblia, diga graças a Deus. Quem não abriu, diga estou vendo pelo telão. Está vendo pelo telão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Não sei qual que é a versão que está sendo utilizada. Deixa eu só ver. É isso mesmo, a mesma versão da minha. Vamos lá então. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor nos reinos dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, é no nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha falar conosco de uma forma sobrenatural, que a tua palavra venha de encontro à nossa vida, e o Senhor possa produzir nesta noite transformação em nosso coração. Pai, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos irmãos, podem se assentar. Vocês sabiam que, na verdade, o sermão da montanha, ela, na verdade, é a base do cristianismo. O sermão da montanha é a base da igreja. Toda a doutrina bíblica da igreja está no sermão da montanha. O sermão da montanha é a base. É por isso que nós vamos trabalhar com vocês o sermão da montanha. Estamos trabalhando, e vocês vão perceber que com o passar dos dias, com o passar das mensagens, Deus vai trabalhar em todas as áreas da sua vida através do sermão da montanha. E nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre uma pequena porção deste texto que nós lemos, que é sobre o sermão da montanha. Primeira coisa, quando Jesus está falando, quando Jesus está proferindo este sermão, ele começa dizendo: olha, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por que Jesus está trabalhando assim com seus discípulos? Porque naquela época de Jesus, a religião era baseada na lei. E a religião da época era baseada na aparência. Ou seja,
os escribas e os fariseus, que deveriam ser as pessoas que deveriam ensinar, que deveriam ser as pessoas que deveriam ser o exemplo, eles eram um exemplo só de aparência. Este é o grande problema. E Jesus vem para combater esta realidade. Ou seja, Jesus vem para desfazer esta visão errada que tinha a respeito do reino de Deus. Ou seja, quando você pega os escribas, os fariseus, irmãos, eles eram doutores da lei. Eles conheciam a lei de uma forma poderosa, eles conheciam a lei assim profundamente, eles conheciam a lei. Mas não adiantava simplesmente conhecer a lei, se não a praticasse. E o grande problema que nós vamos ver é que, na verdade, eles não cumpriam verdadeiramente toda a lei, porque era impossível de cumprir a lei. Mas eles tinham um grande erro. Eles não cumpriam a lei como deveria cumprir a lei, mas exigiam que os outros cumprissem. Eles conheciam a lei, mas no fundo eles não a cumpriam, mas exigiam que os outros cumprissem. E Jesus vem de uma forma tão linda e tão maravilhosa, que Jesus vai quebrar esse paradigma, e ele quebra de uma forma tão tremenda e tão poderosa. E quando nós vamos ler sobre esse assunto, nós vamos entendendo melhor o que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim: olha, a transformação do homem, ela não pode acontecer somente no externo. A transformação do homem tem que acontecer de dentro para fora. Porque o homem que é transformado só no externo, ele verdadeiramente não é transformado. Ele muitas das vezes, ele só aparenta. E será que muitas das vezes nós não vivemos isso nos dias de hoje? Às vezes nós queremos somente mostrar a aparência. Aparência de que somos bons, aparência de que somos cristãos, aparência, nós só queremos mostrar a aparência. Mas na verdade, a verdadeira transformação, ela precisa acontecer aqui dentro de nós. É dentro de nós. E quando essa transformação acontece de dentro para fora, ela não precisa de ninguém cobrar. Ela não precisa de ninguém exigir. Porque a própria pessoa, ela é ensinada pelo Espírito Santo que precisa ser transformada. E é por isso que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha é maravilhoso. Porque ele vai trazer algumas verdades para nós sobre esses assuntos. E quando nós pegamos lá, no versículo 18, que nós lemos, versículo 18 fala assim, olha: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a Escritura, a palavra de Deus, ela é imutável, não muda com tendências. Deus cumpre tudo o que prometeu. A palavra é firmada no céu e se concretiza aqui na terra. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos compreender esta verdade. E o Sermão da Montanha, ela vai nos esclarecer esses pontos. Porque nós vemos um tempo hoje onde tudo é relativo. Tudo é relativo. É baseado praticamente naquilo que eu creio, naquilo que eu entendo. E muitas das vezes a igreja não é diferente.
Irmão, nós estamos vivendo hoje um momento assustador. E desculpe que eu vou dizer aqui, momento assustador que nós estamos vivendo hoje. Como está tudo sendo relativo, tudo pode, tudo é aceitável. Aquilo que era verdade, hoje não é mais. Aquilo que não podia, agora pode. Aquilo que a Bíblia ensina é relativo. É por isso que hoje nós estamos vendo uma época que cada pessoa quer fazer sua própria Bíblia. Olha que coisa absurda. Se você vai para os mormons, eles têm a Bíblia dos mormons. Se você vai para o Testemunha de Jeová, eles têm também a Bíblia, que é o Novo Tempo. Então, a Bíblia, ela está sendo, muitas das vezes, ela está sendo adaptada à realidade de um determinado povo. A Bíblia, ela está sendo adaptada à realidade de uma determinada comunidade. E muitas das vezes a igreja, ela precisa estar muito atenta a estas coisas. Nós estamos vendo uma época hoje, e se um grupo não concorda com isto, não concorda com aquilo da palavra, ele vai, monta uma outra comunidade, cria-se uma outra comunidade, uma visão que acha que é certa, porque para ele a Bíblia não é a palavra verdadeira. Nós estamos vendo esses dias hoje, irmãos, é a realidade. Esta é a realidade. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui na época de Jesus. Como as coisas estão ficando difíceis? O pastor hoje, para pregar, ele tem que saber o que está falando. Ele tem que ter consistência no que ele está falando. Porque se ele não tiver consistência no que ele está falando, sabe o que acontece? Eu estou acabando de falar aqui, os irmãos, muitos, não é aqui, eu não creio, né? Mas pode acontecer. Eu posso estar acabando de falar um assunto aqui e o irmão está olhando aí na sua internet, procurando aí no Google. E agora para complicar, ainda tem a IA, né? A inteligência artificial. E é assustador. Então assim, isso me preocupa de tal maneira que muitas das vezes a gente fica assim, preocupado com o que está acontecendo. As pessoas hoje, irmãos, elas estão perdendo a sua capacidade de se envolver, de participar das coisas de Deus, porque é tudo relativo, tudo relativo. E muitas das vezes nós esquecemos que a palavra de Deus é algo eterno, que a palavra de Deus é verdadeira, que ela é única, que ela é eficaz e que ela não muda. Não muda. A palavra de Deus não muda, ela vai continuar sendo a mesma sempre. E muitas das vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, mas a palavra de Deus já vem alertando o seu povo hoje. Ou seja, naquela época, os fariseus exigiam isso. Os fariseus chegavam para você e falavam assim: tem que fazer isso, porque a lei está dizendo para fazer. E se você não fizesse, você estava contra a lei. Mas eles mesmos não cumpriam totalmente a lei. Porque, irmãos, aqui entre nós, você já imaginou você cumprir? Uns falam em 300, outros falam em 600, eu não sei a realidade profundamente quanto que é realmente, porque quando você vai estudar os mandamentos, eles subdividem em várias áreas. Você já imaginou você cumprir mais de 200, mais de 300 itens? Vocês acham que dá conta, irmãos? Dá conta? Mas muitas das vezes nós não seguimos a lei. Muitas das vezes nós não cumprimos o que deveria ser cumprido. Mas muitas das vezes nós queremos que o nosso irmão cumpra. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó: antes de você
tirar a trave do olho do teu irmão, antes de você falar do irmão, antes de você criticar o irmão, você tire a trave do teu próprio olho. Porque é muito fácil você olhar para os outros e ver o problema dos outros. É muito fácil você olhar para as pessoas e ver o erro das pessoas. É muito fácil você, às vezes, apontar o dedo para as pessoas. É muito simples você abrir a boca para falar das pessoas. Mas é muito difícil você olhar para dentro de você mesmo e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu que preciso mudar. É eu que preciso ser transformado. É eu que preciso ter uma visão diferente do teu reino. E muitas das vezes a gente acha que servir ao Senhor, e aí eu já vi, às vezes a gente, até eu mesmo já falei isso algumas vezes, né? Ah não, mas servir a Deus é muito difícil. Eu vou dizer uma verdade para vocês, o que eu penso. Quando você segue a palavra de Deus como ela é, da forma como ela é, não há dificuldade. O problema, que é difícil, sabe por quê? É quando você... Eu vou trazer uma tradução aqui para vocês. É como se você estivesse aqui, ó, no fio da navalha. Que você olha para cá e olha para cá. Por lado de cá está o reino de Deus. Por lado de cá está as coisas mundanas. Aí você está no fio da navalha. Aí, irmãos, é muito difícil. Porque você tem que ficar equilibrando. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está vivendo assim, sabe o que vai acontecer com você? Para que lado você acha que você, a tendência vai pender? É para o lado do reino ou para o lado do mundo? Hã? É para o lado do reino ou para o lado do mundo? Naturalmente que é para o lado do mundo. É por isso que quando você serve ao Senhor Jesus, verdadeiramente, de coração, sendo transformado de dentro para fora, não é difícil servir o reino de Deus. Mas quando você serve o reino de Deus, servindo o reino de Deus, mas com o olho no mundo, aí fica muito difícil. Porque muitas das vezes você é levado a ter estas ilusões relativas, né? E aí, irmãos, é muito preocupante, porque hoje, se você falar assim, eu não vou na igreja hoje não, eu vou ouvir uma pregação. Você abre a internet, está assim, ó, de pregadores pregando. Tá ou não tá? E vou dizer uma coisa para vocês sem nenhuma, sabe, sem nenhum segredo. E tem gente que prega muito bem mesmo. Tem muito melhor do que eu. E é normal. Só que tem um detalhe. Você está vendo uma pessoa que está pregando ali, que é simplesmente está trazendo a palavra, está falando da palavra, mas você não conhece a vida dele. Você não conhece o testemunho dele. Você não sabe quem ele é. É por isso que é fácil, irmãos. Por isso que é fácil. E hoje, irmãos, estamos vivendo uma época que as pessoas às vezes utilizam a internet, o próprio YouTube e outras coisas, com a visão exatamente, visão monetária, ganhar dinheiro mesmo. E aí, sabe o que acontece? Eu vou falar sempre aquilo que as pessoas gostam. Eu vou pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Esses dias eu estava ouvindo um cara falando na internet, estava falando assim, olha, Deus está me revelando aqui para uma mulher, irmãos, falando na internet. Milhões de pessoas vêem na internet. Mas as pessoas querem ouvir. As pessoas estão sedentas para isso. Mas quando se fala em verdade, que é sincera e é real, quando alguém sobe aqui em cima do púlpito, igual eu estou aqui hoje pregando, eu tenho responsabilidade.
Eu tenho responsabilidade com vocês. Eu tenho responsabilidade com a minha família. Eu tenho responsabilidade com as pessoas com quem eu conheço. Eu tenho responsabilidade com as pessoas com quem eu negocio. Então, existem muitas coisas que estão por trás, que muitas das vezes na internet você não vê. E é por isso que as pessoas hoje acham melhor ver a internet do que propriamente congregar e ver realmente alguém pregando. Visivelmente, realmente. Porque é muito mais prático, né? É muito mais prático. Então, assim, nós estamos vendo essa realidade. E aí eu pergunto para vocês, será que muitas das vezes não é a mesma coisa que se viveu lá no passado? Alguém um dia falou para mim assim, alguém um dia não, tem pouco tempo, tá? Alguém falou para mim assim, pastor, mas hoje está tão difícil demais. Hoje está difícil pastorear. Hoje está difícil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que o pecado mudou? Vocês acham que tem um pecado novo na praça aí? Vocês acham que tem algo novo na praça? Ou vocês acham que desde a época de Jesus os pecados não eram os mesmos? Sim ou não? Eram os mesmos. Então, sempre na vida do ser humano, o pecado foi uma realidade desde quando Adão caiu. Os pecados são os mesmos. Só que um pratica com mais intensidade outros praticam com mais intensidade outro. Mas sempre os pecados são os mesmos. O ser humano não mudou, ele continua o mesmo. Desde a época de Jesus, desde antes mesmo de Jesus, desde a queda de Adão, quando o homem caiu, que o pecado entrou, os pecados não mudaram, continuam o mesmo. Continuam as mesmas coisas, continuam as mesmas tentações, continuam os mesmos vícios, as mesmas coisas. O que precisa ser transformado, é por isso que a palavra do Senhor Jesus está dizendo assim, ó, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não passará, sabe por quê? Porque independente do tempo, a palavra de Deus, ela continua sendo atual, continua sendo real na nossa vida. E quando nós entendemos esta verdade, nós vamos ficando melhor, porque a gente vai entendendo melhor o processo de Deus na nossa vida, né? Vocês acham que as pessoas naquela época de Jesus, ou mesmo antes de Jesus, as pessoas também não mentiam? As pessoas também não traíam? As pessoas também não levantavam falso testemunho? As pessoas não criticavam? Irmãos, mesma coisa. Era a mesma coisa. É por isso que Jesus vem batendo forte. Jesus vai falar assim, olha, é melhor vocês obedecerem do que vocês sacrificarem. Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente começa a ser transformado de dentro para... O homem que conhece Jesus, ele é transformado de dentro para fora. Quando ele é transformado de dentro para fora, ele vai entender que ele é o provedor, que ele é alguém que precisa ser o diferencial na sua casa, na sua família. Quando ele é transformado de dentro para fora, ele não consegue viver uma vida de qualquer maneira, porque ele é transformado. E é exatamente essa transformação de que Jesus está dizendo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum estareis no reino dos céus. Irmãos, aqui Jesus pega, mas Jesus pega todo mundo. Pegou geral. Jesus está falando para os seus discípulos, está falando no sermão da montanha para as pessoas, dizendo assim, olha, se a tua justiça não exceder, não ser maior do que os dos escribas e dos fariseus,
de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Irmãos, aqui Jesus está dizendo assim para mim e para você, assim, olha, a aparência passa. Eu sempre bato nessa tecla. Quando eu fui para São Paulo agora, eu passei num primo meu, que até falei aqui na igreja que eu ganhei ele para Jesus, e hoje ele é pastor em Catalão. Aí eu falei pro meu Alberto, os meninos, falei assim, vamos passar lá na casa do meu primo. E eu tenho um restaurante lá em Catalão. E eu passei lá, fui na igreja, a igreja fechada, eu falei, mas você tem um restaurante por aqui mesmo, é pertinho. Aí quando eu entrei dentro do restaurante dele, já era mais de 1h da tarde, 1h30 mais ou menos. Quando eu entrei dentro do restaurante, ele estava sentado na cadeira, ele é pastor também, estava sentado na cadeira, com um boné em cima da outra cadeira, que já tinha passado o horário, né? E a nossa família toda é calvo, meus primos, todo calvo, muito calvo, só eu que não, eu sou excedência, entendeu? Sou diferente desse povo tudo, então o que é diferente sou eu, entendeu? Mas são todo mundo calvo. E aí quando eu entrei, ele pegou o bonézinho dele assim, mais rápido, e botou na cabeça e levantou. Eu falei assim, tudo bem, meu irmão? Ele olhou para mim assim, não me conheceu não. Não me conheceu. Ele deve ter falado assim, mas quem é esse cabeludo que está aqui? Aí quando ele olhou direitinho para mim, ele falou, pai Aziel, é você? Eu falei, sou eu mesmo. Sou eu ao vivo, né? E eu olhei para ele, até falei com o Alberto, meu Deus do céu, ele envelheceu demais, ele está tão velho. Aí depois eu fui pensar assim, será que ele não pensou a mesma coisa de mim? Possivelmente, ele olhou e falou assim, não é Oziel. Porque a gente não, vocês já perceberam que graças a Deus por isso, a gente não vê a gente envelhecendo? Não é bonito esse negócio? Fala a verdade, Deus é bom demais, não é? Fala a verdade. Deus é bom demais. Você já pensou? Todo dia você levanta no espelho, você olha lá e você já pensou, todo dia você olhar para o espelho, você vê as rugas crescendo, o cabelo branqueando e você envelhecendo. Não, pelo contrário. Eu todo dia que eu olho no espelho eu falo, puxa vida, mas eu tô um cara legal, meu. Eu encontrei um amigo meu de infância hoje. Eu fui levar um radiador para arrumar. Eu encontrei um amigo de infância que morou comigo ali na mesma rua minha. Nós brincava de pipa junto, soltando pipa junto. O Gil. E eu vi ele lá. E aí eu fui lá e ele falou para mim assim, rapaz, eu olhei assim, eu falei, rapaz, tá parecendo que eu conheço aquele camarada ali. Aí ele falou assim, rapaz, e ele também tá um cara bem, ele é mais novo que eu, tem 55 anos. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, nós estamos de parabéns. Eu falei, é mesmo? Por que nós estamos de parabéns? Ele falou, não, cara, nós estamos muito esbelto. Eu falei, puxa vida, eu ganhei meu dia hoje. Saí bem de lá, rapaz. Falei, estou podendo. Alcancei alguma coisa. Né? Por quê? Porque Deus faz isso conosco. Deus não permite que você perceba que você está envelhecendo. Então, aproveite para você ser melhor. Aproveite para você se transformar de dentro. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. De aparência, o mundo está assim, ó, cheio. De aparência, o inferno vai lotar. É o que mais tem. O que Deus quer de mim e de você não é aparência. O que Deus quer de mim e de você, sabe o que é? Transformação.
uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida que siga a palavra de Deus como ela é, da forma como ela é, da maneira como ela é. Não para colocar peso nas pessoas, mas para transformar a mim mesmo, para mudar a mim mesmo. Jesus estava ensinando exatamente isso. Eu não vim para mudar, eu não vim para descumprir a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir. Mas eu vim para cumprir ela de forma verdadeira, não de forma enganosa. E muitas das vezes nós temos que entender que o Evangelho, ele precisa de pessoas assim, de pessoas reais, de pessoas verdadeiras, de pessoas que não, sabe, que prega o que vive, prega o que vive. E o que tem de gente pregando que não vive, irmãos, é assustador. E tem muita gente dando palma e glória a Deus e aleluia. Nós temos que pregar aquilo que vivemos. Não sou melhor do que você, não sou maior do que você, pelo contrário, eu sou igual a você. Tenho dificuldades, tenho meus problemas, mas de uma coisa eu tenho no meu coração: o Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus me justificou e eu sou salvo. E quando eu entendo isso, eu vivo melhor. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Feche teus olhos.